boa tarde. Boa tarde a todos os irmãos, irmãs, amigos de caminhada. Estamos mais uma vez nesse espaço para refletir sobre esse livro tão maravilhoso da autora espiritual Hermance Dufaux, Mereça Ser Feliz, e psicografado por Vanderlei Oliveira. Hoje nós estaremos, eu e o Adrian, fazendo todas essas reflexões. Daqui a pouco o Adrian deve estar chegando por aí. E nós vamos iniciando o nosso trabalho, desejando a todos muita paz, muita tranquilidade, que a gente possa se manter tranquilos nesse momento de tanta dor, né? Somos solidários a todas as dores, a todas as coisas que estão acontecendo com os nossos amigos aí, familiares, enfim. Somos solidários a todos, mas unidos e com coragem, com tranquilidade, nós podemos resolver, né? Auxiliar, enfim. E tanto que eu escolhi uma mensagem para iniciarmos o nosso trabalho, desse livrinho aqui, Lições para o Alto Amor. Essa mensagem eu vou ler para que a gente possa começar a entrar em sintonia com os amigos da espiritualidade que nos auxiliam e que nós mesmos possamos também ficar em paz, melhorar a sintonia dos nossos pensamentos, sentir mais coragem, né, para seguir em frente, fortalecer a nossa fé. E a mensagem se chama Coragem. Diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. E a mensagem da Hermance Dufaux é a seguinte: coragem, eis do que necessitará hoje e sempre para enfrentar a si mesmo diante dos embates, os embates do cotidiano. Está chegando aí o nosso amigo Adrian. Adrian, a gente já está iniciando aqui. Estou lendo uma mensagem do livrinho Mereça Ser Feliz. Não, do livrinho Lições para o Alto Amor. Cujo título é Coragem. Nós vamos seguindo, então, para iniciar o nosso trabalho. É isso, me perdoem o atraso. Tem problemas. Eu tive um probleminha com a internet aqui, eu estou fazendo fora do estúdio, digamos assim, entre aspas. Sim. Eu imagino. Essas funções, de forma improvisada falta aqui, luz, mas falta água, falta internet. Tá mas seguindo bem. Aqui na nossa leitura, então eu vou começar novamente, tá? Coragem, eis do que necessitará hoje e sempre para enfrentar a si mesmo ante os embates do cotidiano. Nenhum problema de fora é tão forte quanto a violenta avalanche de desânimo ou fraqueza, pessimismo ou medo que nascem de sua alma quando você é convocado a superar as crises exteriores. Antes das batalhas, dialogue consigo mesmo, acalme-se, respire fundo e calmamente, respire profunda e calmamente. Busque a fonte de força maior que é Deus. Banhe-se na oração e, em seguida, aplique-se ao seu dever. Tomando esses cuidados consigo mesmo, certamente o Pai terá, igualmente, melhores possibilidades para cuidar de você. Prepare-se corajosamente e siga com confiança, mas lembre-se que até mesmo a coragem precisa de clima e condições para se expressar com justiça, equilíbrio e bons resultados. Maravilhosa, né? Essa mensagem que nos motiva, nos dá uma segurança,
nos traz um pouco de paz para os nossos corações diante de todas essas questões que a gente está vivenciando aí no nosso dia a dia, no último mês, né? Que a gente possa, então, nos tranquilizar a nossa mente nesse momento, aproveitar esses minutos, essa horinha que transcorrerá a partir de agora, para fazer as nossas reflexões, pensar sobre nós mesmos, que nós possamos também entrar em comunhão com esses espíritos amigos que nos coordenam e que, desta forma, possamos nos fortalecer e seguir em frente, com coragem, com fé, com persistência, com paciência, sempre acreditando que Deus é maior que tudo e que nos ama a todos. Que assim seja. Então, vamos para o capítulo número 34, Adrian. Capítulo 34, Eu acho que muito é o interessante. último ou penúltimo, né, Sandra? É o penúltimo. O É o 35 penúltimo. é o último. E aí a gente vai propor aí um outro livro, né, Adriano, para a gente estudar. Vamos pensar com carinho e iniciar um outro livro. Sendo 34 o capítulo, né, dividido por 12 dá quanto? Dá 24, dá 2 anos, dá 2 anos e 10 meses que a gente está estudando esse 2 livro. anos. 2 anos e 10 meses. Coisa boa, né? Então, sim, e a proposta ela é bem interessante, né? Porque a gente estuda o capítulo e tem um mês inteirinho para pensar sobre ele, para tentar colocar em prática, às vezes não consegue, retoma, volta e vai. E a gente se sente feliz por muitas vezes, né, ter essa pauta, vamos dizer assim, teórica nas nossas vidas, né? E a partir dali ir tentando colocar em prática. Então, Eu são estava pensando nisso, 2 anos e Sandra. 10 meses. Né? Estava pensando nisso. Dá exatamente um mês para a gente refletir e tentar colocar em prática, né? Exercitar, treinar. Exercitar. Bom, então vamos iniciar o nosso capítulo, que ele é bem curtinho hoje, ele é de uma página e meia, mas de uma profundidade ímpar, né? Uma profundidade ímpar. Ele começa com aquele preâmbulozinho, como todos os capítulos que nós estudamos até hoje, né? Com o preâmbulozinho do Livro dos Espíritos. O título do capítulo é Solidariedade aos Tarefeiros Espíritas. E eu penso, né, Adriano, que assim, esse livro não poderia estar terminando de uma outra forma, né? Porque ele vem dizendo como que a gente tem que ser, como que as pessoas têm que agir, como deve ser tudo, né? Especialmente é um livro que é dedicado aos espíritas, né? E aí o Vanderlei e a irmã estão fechando o livro com um capítulo assim, ó, tá, tudo bem, eu tenho que ser tudo isso, né? Mas e quem é que me acolhe? Quem é que me dá força? Quem é que me dá coragem? Da onde que eu tiro tudo isso, né? Então, eu achei bem interessante o fechamento que eles estão fazendo no livro, né? Concordo, Sandra. É um capítulo muito consolador, né? Voltado totalmente para o acolhimento, para é um abraço carinhoso a todo trabalhador espírita. Bem E isso como ele é mesmo. curto, eu fico muito feliz assim da gente. Eu acho que a gente vai conseguir contemplar toda a mensagem que esse capítulo traz
para o nosso movimento espírita, né? Para os nossos queridos e companheiros e companheiras espíritas. Sim. Então, aí ele diz assim, o preâmbulozinho do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? O Allan Kardec pergunta para os espíritos, né? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É lá na questão 886. Então, a gente quebrando um pouquinho essa frase, essa resposta, né, dos amigos da espiritualidade, a gente sabe que benevolência, né? Benevolência é o quê? É boa vontade, é bondade, é generosidade, é compaixão. E eu tive olhando, tem mais de 42 sinônimos, todos nesse sentido, né? Então, ser benevolente é aquela pessoa que tem generosidade, bondade, compaixão com o outro, né? E a indulgência é a ser tolerante, né? É perdoar com facilidade, é ter essa disposição para perdoar. Né? Seria, eu acho que engloba um pouco a empatia, né? É se colocar no lugar do outro e compreender o que o outro é e por que ele age da forma como ele age, enfim, tentar ser essa pessoa complacente, que compreende o outro, que respeita, acima de tudo também, a diferença, respeita o momento do outro, né? Seja qual for esse momento, porque a gente sabe que todos nós, a gente dá, né, aquilo que nós temos condições naquele momento de dar. Ninguém pode dar mais, né, do que realmente tem possibilidades naquele momento. Então, ser Sandra, bondoso, ser benevolente. Oi, fale. observa uma coisa que eu acho que tu deve ter percebido. Se os nossos queridos amigos não sabem, a nossa colega Sandra, ela tem doutorado em filosofia, né, Sandra? É isso? Não, em educação. Filosofia da educação. Mas a tua Filosofia da educação. formação é em filosofia, né? É. E te entreguei agora. Mas assim, Sandra, olha só, tu deve ter percebido, óbvio que sim. Notastes e notaram vocês que estão nos assistindo ou irão nos assistir posteriormente, que esses três termos, eles são sinônimos, praticamente. Então, no conceito, e olha só, a pergunta que o Kardec faz, né? Como Jesus entendia o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Que alguns dicionaristas colocam como sinônimo. E a gente pode utilizar perfeitamente esses três termos num mesmo contexto, que é o contexto de misericórdia, que é o contexto de perdão, que é o contexto de... E não é à toa que alguns espíritos dizem, e já dissemos isso aqui, que o capítulo que os espíritas deveriam mais estudar é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, que fala sobre o perdão e a indulgência. Por quê?
num mundo de provas e expiações, como ouvíamos um espírito dizer esses dias de forma muito simples, não joga de volta as pedras que te jogarem, deixa elas de lado, só não joga de volta. Pronto, já é uma grande coisa. Se jogarem pedra, só não joga de volta. Esse é o primeiro passo. E não é à toa, né, o conceito de caridade no mais profundo sentido, como Jesus via a caridade em seu sentido mais profundo, Kardec pergunta para os espíritos. E eles respondem isso: benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Que é o que a gente mais precisa, não tanto para o bem dos outros, mas para o nosso bem. Sim. Porque a gente adoece menos, tanto do físico quanto da mente, né? Tu sabe que na semana passada nós estávamos discutindo sobre essa questão da caridade. É bem complexo esse ato, né, de ser caridoso. A caridade é um ato complexo, né? E a gente deve fazer de acordo com o nosso entendimento, porque também a gente não consegue ser mais, né, daquilo que a gente está tendo condições de ser. Então, a gente vai fazendo as coisas de acordo com o nosso entendimento, a nossa compreensão do mundo, né? Porque se tu for perceber, assim, é muito complexo. É muito complexo mesmo. Porque às vezes tu pode, por exemplo, estar tirando uma pessoa de uma determinada situação que é necessária ainda para ela, para o aprendizado dela, né? E aí tu não está fazendo caridade. E caridade é aquele ato, assim, de transformar o outro em uma pessoa melhor, né? Não é suprir o outro daquilo que ele precisa, não. Não é só isso. É suprir o outro daquilo que ele precisa com o objetivo de auxiliar na sua transformação. Então, é bem complexo. Mas vamos iniciando o nosso capítulo, então. Na verdade, ela inicia o capítulo aqui fazendo uma afirmação muito interessante. Ela diz assim: precisamos rever nossos atos solidários para com o trabalhador espírita, né? Necessitamos repensar planos de serviço e priorizar o trabalhador para que o trabalho frutifique com mais abundância e utilidade geral. Ponto. Ela afirma isso, né? Precisamos. E se inclui, né? Ela se inclui também nessa necessidade. Porque nós sabemos que a partir do ano 2000, ali, meados de 2000, iniciou-se um movimento de humanização no movimento espírita, né? Nós deixamos um pouco aquela ideia de que precisaríamos estudar, 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 conhecer, conhecer, conhecer. Não que isso não seja necessário, é necessário, né? Estudar, conhecer é necessário. Mas nós começamos a ver a partir dali que só isso, só conhecer, só se informar, só saber cognitivamente não bastava para a transformação, porque nós temos os dois pilares, né? O conhecimento e a moral. E a moral no sentido de quê? De nos tornarmos mais humanos, de sermos mais humanos. E aí o movimento espírita começou a se voltar um pouco mais para esse outro pilar das emoções, dos sentimentos, né? E aí, então, e esse livro, ele foi editado, bom, a minha edição, assim, não sei, não é a primeira, mas 2002 ele é aqui, essa edição.
Não sei se é a primeira, talvez seja. Provavelmente sim, Sandra. Então. Porque tiveram outros 2 antes, né? Ah, sim, então tudo bem. Então é mais ou menos naquela época ali da movimentação, do início da gente se movimentar para essas condições, né, emocionais, enfim, para pensar em planos, né, que priorize mais o sentimento, o trabalhador em si, né, as emoções, enfim. Então, até hoje nós estamos em 2024 e nós não estamos avançando muito. Não estamos avançando muito. Nós temos percebido no movimento espírita, pelo menos aqui da nossa cidade, né? As casas que a gente conhece, que as pessoas ainda estão engatinhando nesse sentido. As nossas casas ainda estão muito em cima da disciplina, da formalidade, né? Do externo, dos movimentos superficiais. E nós estamos engatinhando nessa questão de instrumentalizar o trabalhador espírita de condições emocionais, porque o pilar da moralidade, né? Conhecimento e moralidade, o pilar da moralidade lá da época da Allan Kardec, quando ele recebeu, né, as mensagens do mundo espiritual para codificar a doutrina, o pilar da moralidade não é outro senão as emoções, os sentimentos, o que a pessoa é em si mesma, o que ela é no seu interior. Então, quer dizer, nós não conseguimos interpretar adequadamente ainda o que os espíritos quiseram nos falar. E aí, a partir de 2000, a gente está vendo essa movimentação em prol da compreensão, né, dessa questão aí nas casas espíritas, mas com muito vagarosamente, né, muito devagar. Chama-nos a atenção, Sandra, aqui, a amorosidade da espiritualidade, né? Em não desistir de nós. E eu gostaria de ressaltar uma frase que está um pouquinho mais para frente ali, mas que cabe, daquelas que eu costumo dizer que cabe uma moldura para se colocar na parede, assim, que diz assim, ó, que termina, é um parágrafo que termina dizendo assim: uma ideia correta, mas não completa. Uhum. Quando ela diz assim: convencionou-se em nossas fileiras doutrinárias o amor ao próximo, como sendo sadio programa de vida e equilíbrio. Ou seja, é importante para quem estiver assistindo, como eu disse, e a gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes e de quem assiste depois, quer dizer, assiste depois, né? Uhum. Essa sutileza, não há nenhuma crítica aqui da parte dela no que a gente faz pelos outros, que está correto, mas não está completo. Porque na medida em que a gente faz pelos outros, é importante que esse fazer pelos outros a gente também aproveite ao máximo para nós. E a gente percebe, Sandra, e tu, eu tenho certeza que tu percebe isso também, e isso ocorre com todos nós, ou seja, todos nós nos encaixamos em maior ou menor dimensão nisto,
muitos trabalhadores e trabalhadoras dedicados, esforçados e que produzem muito na seara espírita, mas a gente observa e um profundo sofrer, ou seja, são irmãos, irmãs, companheiros, companheiras, muita gente gosta de chamar de confrade, né? A gente nota, assim, muito sofrimento naquele ou naquela companheira, que a pessoa, a criatura não busca auxiliar-se, pelo menos pelo que a gente sabe, né? A pessoa não busca um auxílio mais qualificado, digamos, até uma ajuda profissional, né? Sim. É uma dedicação, assim, sacrificial ao próximo e um esquecimento de si mesmo. Uhum. Como se isso fosse o melhor. Uhum. Não é repreensível essa postura. Não é, de forma alguma. A dedicação ao outro com o sacrifício de si mesmo, a gente vê isso em vários mártires, em várias almas nobres, né? Em vários Mahatmas, né? Mahatma significa grandes almas, mas não é algo, não é uma condição sine qua non para a evolução espiritual. Ou seja, eu posso amar o próximo assim como a mim mesmo, como disse o Cristo. Eu posso também fazer bem a mim mesmo, Sim. sem comprometimento do bem ao próximo, Claro. né? Sem Para ser saber melhor. egoísta ou egocêntrico, ou vaidoso, ou personalista, ou orgulhoso. Eu posso amar o próximo e também cuidar de mim, Claro. sem que uma coisa ocorra em detrimento da outra. É Sim. isso que a gente ainda está começando a aprender, que Uhum. fazer bem a si mesmo, ou seja, eu não, eu tenho que seccionar, ou seja, ou eu faço bem para os outros, ou eu vou viver uma vida egoísta, né, só para mim, e cuidar de Uhum. mim. Não há necessidade disso. Eu posso fazer bem aos outros e aproveitar no fazer bem aos outros, eu posso também fazer bem a mim mesmo. Sim. A autora ela diz assim, ó, que o que ela está querendo dizer não é somente capacitar os trabalhadores para as responsabilidades doutrinárias, que é interessante e é necessário, né? Mas sim instrumentalizá-los de condições emocionais para a vida. E aí ela diz: o endosso da nossa tese, quer dizer, eu me pauto, onde eu me pauto é no seguinte: na profunda solidão e amargura que tem carpido muitos servidores que, a despeito de estarem prontos para a tarefa, não se encontram preparados para viverem em paz. Né? Olha E aí, que coisa. nesse ponto aí, eu lembro assim, ó, lá pelos idos de 2009, 2010, nós tínhamos um grupo pequeno, né,
na nossa casa, nós tínhamos essa preocupação. Daí eu dizia assim para minha colega, mas e daí? Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser amorosa, eu tenho que ser caridosa, eu tenho que ser feliz, eu tenho muitas coisas, eu tenho que ser muita coisa. E quem é que me ajuda a ser tudo isso? Quem é que me ampara nas minhas horas difíceis? Aí, claro, as pessoas responderiam, Deus, a tua fé, sim, mas concretamente, assim, no dia a dia, né? Onde que eu busco essa força, onde que eu busco essa segurança, esse apoio. E a gente discutia sobre isso, né? E tanto que, o que aconteceu? Nós montamos um grupo na Casa Espírita de Joaquina, para quem tiver interesse em participar, né, Adriano? Nós montamos esse grupo que ele se chama Renovar. O grupo funciona desde 2011, por ali, 2012, que a gente ficou um tempão ainda discutindo sobre aquilo, não sei se sabia como iria fazer. Então, hoje, o grupo tem 12 anos de existência, funciona nas quintas-feiras, a partir das 19h30. 19 horas. 19 horas? Tá. Então, é um grupo maravilhoso que estuda, debate e se apoia mutuamente, né, sobre essas questões emocionais do tarefeiro espírita. Adriano, o Adriano pode falar mais que eu sobre isso. Né? Eu não sei se eu posso falar mais do que tu sobre isso, né? Porque tu é coautora, né? Ou autora, é uma das protagonistas do grupo. Mas é um grupo que tem, pelo menos, esta proposta, a de atender e tratar das necessidades que o tarefeiro espírita tem e que muitas vezes são esquecidas por ele, ela, né? Ele no sentido lato. Esquecidas por ele mesmo, né? Porque o tarefeiro espírita, a tarefeira espírita, muitas vezes está tão envolvida com as no cumprimento dos seus deveres e das suas tarefas e das suas lides, né, no movimento espírita, a ponto de esquecer-se de si mesmo. Há algum problema nisso, como já dissemos? Não. Quando é o caso de tratar-se de um Mahatma, de uma grande alma que reencarnou com uma grande missão e está que veio de um sistema distante, foi convidado especialmente para vir aqui nos ajudar, não há problema nenhum. Mas eu creio que não seja esse o caso da maioria de nós, né, que trabalhamos na seara espírita. Eu imagino que seja pouco lisonjeiro para alguns, que talvez, eu acho pouco provável ainda, mas talvez, se porventura houver alguém ainda alimentando essa ilusão de que está no movimento espírita por missão, né? Procure desiludir-se o quanto antes. E desilusão no sentido, no melhor sentido, que é deixar de viver no mundo da fantasia e passar a trabalhar com a realidade. O que é muito mais
proveitoso. Então, eu sei que é pouco lisonjeiro para talvez aquela pessoa que alimente a ilusão de ser uma dessas almas aí que veio à Terra em missão. Mas e talvez haja realmente. Por que não? Mas como a gente costuma falar, até em tom de brincadeira, nós somos muito imperfeitos ainda, muita gente brinca, né, e diz assim, não, esse defeitinho aqui que eu tenho, eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu vou deixar para trabalhar na próxima encarnação, porque nessa eu vou levando, eu vou empurrando com a barriga. E então é importante que a gente se dê conta disso, que nós somos, na verdade, talvez a melhor figura a que se enquadre melhor para nós é a que alguns espíritos utilizam, de que o movimento espírita como um todo, a seara espírita, na verdade, seria uma grande enfermaria. E nós espíritas somos todos convalescentes, estamos convalescendo de enfermidades da alma. E essa enfermaria nos oferece grandes possibilidades, medicações, muitas medicações para nós irmos nos curando, que é assistência social. Uns se identificam mais com assistência social, outros mais com o trabalho mediúnico, outros mais com a oratória. Enfim, há uma vasta gama de serviços e tarefas no movimento espírita, nas casas espíritas, para todos os gostos. Mas, como tu estavas dizendo, e eu já vou concluir, Sandra, é importante ressaltar, especialmente esse penúltimo capítulo, né, a forma como ela traz e a importância, e o próprio título já diz, a importância de aparelhar o tarefeiro espírita nas suas questões emocionais para a vida, para que ele consiga viver com mais paz, com mais qualidade de vida, né, que é uma redundância, que ele tenha uma vida com mais qualidade de vida, para que ele até consiga render mais nas suas tarefas na casa espírita, para que ele tenha mais qualidade e seja mais abundante na sua dedicação à causa espírita. E que, na verdade, também é assim, né, Adrião, a nossa missão, o nosso objetivo reencarnatório é nos melhorar. Como é que nós vamos nos melhorar se a gente não se conhece, por exemplo, né? Que é o autoconhecimento, é a primeira... Bom, a gente vem discutindo isso mensalmente através desse livro, né? A questão do autoconhecimento como base para o autoamor, né? Então, como que a gente vai se melhorar, atingir esse objetivo reencarnatório, se a gente não empreende esforços para se conhecer, se conhecendo, vendo as nossas dificuldades, os nossos equívocos, melhorar isso, mas melhorar isso com o quê? Com muita amorosidade, muita aceitação de si mesmo, né? Então, quer dizer, tem duas coisas. Uma é o teu trabalho externo na casa espírita e outra é o teu trabalho interno que tu deve levar paralelamente. Tu não pode fazer somente um ou somente o outro, né? Até a própria autora diz assim, ó, faça luz e amor a outros, contudo, todo espírita sincero deve indagar-se a si mesmo, frequentemente.
se está adquirindo a sua própria luz como conquista inalienável. Quer dizer, é uma conquista que a gente não pode deixar para trás. Então, não adianta essa movimentação superficial, né? Claro que ela é necessária, ela já é um passo, mas ela não é tudo. Como diz lá em cima, né? É uma ideia correta, mas não é completa, né? E a gente está percebendo nas nossas relações, em grupos, enfim, que as pessoas estão um pouco equivocadas nesse sentido, né? São pessoas esforçadas, que estão ali diuturnamente, que estão trabalhando, enfim, mas que não se conhecem, muitas vezes não têm amorosidade consigo próprio, não se perdoam, né? Sente tudo aquilo que eu coloquei lá em cima, que está escrito lá no outro parágrafo, né? A profunda solidão, a amargura, né? Próprio desprezo por si mesmo, muitas vezes, tá? Então, e querendo ou não, né, Sandra, me perdoa, querendo ou não, a desatenção consigo mesmo, ela, ou seja, a relação intrapessoal, o desleixo com a relação intrapessoal, ela acaba por se refletir nas relações interpessoais. Ah, sim. Querendo ou não. Então, o fato de eu estar totalmente focado nos outros, em fazer bem aos outros, ótimo, é correto, mas não é completo, né? Ou seja, no momento que eu descuido de mim, esse descuido comigo mesmo, em algum momento ele vai se refletir na inter-relação com o próximo. Sim. Ou seja, Sim. no momento que eu cuido um pouquinho mais de mim também, sem deixar de cuidar o próximo, como eu venho fazendo, o meu cuidado com o próximo vai ganhar mais qualidade também. Sim. E Adro, assim, ó, uma coisa que eu também gostaria de enfatizar aqui, num parágrafo ela diz assim, ó, o mau entendimento dessa questão moral tem ocasionado uma campanha intensa pelos exercícios de caridade organizada e distraído o espírito de resgatar-se a si próprio. Isso, nossa, isso é muito claro, sabe, no movimento espírita. Claro, não posso generalizar, né? Mas a gente vê, assim, nas nossas agremiações, essa distração. Por exemplo, eu preciso organizar aqui, organizar ali, enfeitar lá, preservar o regimento interno da instituição, a disciplina, a formalidade, e eu vou, como líder, muitas vezes, eu vou colocando todo mundo nessa vibe, né? De disciplina, de formalidade, de regimento, de burocracia, e as pessoas se empenham nesse sentido, que é, claro, louvável, com certeza, mas acabam esquecendo, né, de resgatar-se a si próprio. E É correto, mas não é completo. Passa uma encarnação inteira e não se cumpre o objetivo reencarnatório, que é de melhorar-se a si mesmo. Então, assim, ó, o meu objetivo reencarnatório é eu me melhorar enquanto pessoa. Eu me conhecer, saber dos meus equívocos, saber das minhas dificuldades, me melhorar, para a partir de então, né, eu estando melhor, estando mais fortalecida, mais resiliente, eu partir para o outro, em direção ao outro, com o melhor de mim. E aí auxiliar o outro a empreender os mesmos esforços.
a se conhecer, a se amar e a se perdoar. Isso é que deveria ser a nossa meta em todos os sentidos e em todos os lugares, né? Mas a gente começa a se iludir com pouca coisa, com coisinha, com onde é que está escrito? É lá na página tal, do livro tal, diz tal coisa, e eu fico orgulhosa de saber aonde está escrito tal coisa e quem diz tal, né? Que é uma coisa que não tem porquê, não tem sentido. O que importa realmente é eu me resgatar, é eu me tornar melhor, é eu ser uma cidadã do mundo, na mais verdadeira acepção da palavra. E, sendo assim, partir em direção ao outro com o melhor de mim. Esse é o meu objetivo. O resto, tudo, é coisinha pouca que a gente vai fazendo também, até porque está mais fortalecida, até porque está conhecedora das dificuldades e das potencialidades que tem, né? Então, o líder espírita, o coordenador de grupo, de estudo, de mediúnica, de tudo, que fizer isso, ele está cumprindo amplamente com a sua missão, com o seu objetivo aqui, enquanto líder religioso, né? Ele precisa empreender esforços, criar esse plano que ela fala aqui, um plano de serviço priorizando as emoções do trabalhador espírita, né? Me emocionei com o meu discurso agora. Sandra, mais uma vez ressaltando, né? A gente, como ser humano, e no momento que a gente está vivendo agora, porque a gente já, nós já vivemos vários ciclos reencarnatórios, né? Já tivemos múltiplas existências. E cumprimos alguns ciclos, porque assim como as individualidades, as coletividades também vão dando passos, né? E galgando novos patamares. Embora pareça, às vezes a gente olha assim, de forma num âmbito mais amplo, se a gente observar se a gente pegar determinado recorte social, etc., parece que a gente está evoluindo em vez de evoluir. Mas não, a gente sabe que, na verdade, a evolução ela é contínua. A gente não recrudesce, né? A gente não regride evolutivamente, tanto no âmbito da individualidade quanto da coletividade. Mas a gente eu queria ressaltar mais uma vez, uma coisa não precisa necessariamente vir em detrimento da outra. A gente já, isso que eu queria dizer, a gente já consegue fazer pelo menos duas coisas ao mesmo tempo, entre aspas, né? Que é aquela coisa, qual o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não disse para fazer primeiro uma coisa, aí quando tu conclui uma, depois tu faz a outra, e depois que tu conclui a outra, depois tu faz a outra. Então, primeiro tu ama a Deus, tá? Enquanto tu estiver amando a Deus, tu não ama o próximo, e nem a si mesmo. Aí depois que tu amar a Deus, aí tu ama o próximo. Enquanto tu estiver amando o próximo, aí tu para de amar a Deus e para de amar a si mesmo. Tu ama só o próximo. Aí depois que tu amar o próximo, tu ama a si mesmo. Aí enquanto tu estiver amando a si mesmo, tu deixa de amar o próximo e deixa de amar a Deus. Não foi isso que ele quis dizer, né? Óbvio, né?
Ele quis dizer, uma coisa não inviabiliza a outra, né? Enquanto a gente ama o próximo, a gente está amando a si mesmo. Enquanto a gente está amando a si mesmo, a gente está amando o próximo. Claro, E claro. como diz no Evangelho, qual é a melhor maneira de amar a Deus? Aonde está Deus? No próximo, no teu próximo. Enquanto eu estou amando o meu próximo, eu estou amando Deus, porque ele é um filho de Deus. E se eu estou amando o próximo, o meu irmão, eu estou contentando Deus, né? Entre aspas, é como se ele ficasse Sim. contente ou descontente comigo, né? Por alguma coisa que eu faço ou deixo de fazer. Mas eu Então, consigo fazer, ou seja, as coisas estão interligadas, elas não sim, são seccionadas. sim, é bem isso mesmo. Mas então, assim, ó, para encerrar o capítulo, nós já estamos quase no nosso horário. A autora ela fala o seguinte: que os espíritas, os centros espíritas, devem se empenhar na tarefa de ensinar a debater temáticas sobre a realidade íntima do ser, desdobrando-se em iniciativas preparatórias para que os servidores possam oferir mais amplas possibilidades em favor do próximo, mas igualmente de si mesmo. E aí no final ela diz assim: por isso convém reunirmos os grupos doutrinários em eventos de debates e lançar a intrigante questão. E aí vamos deixar essa questão aí para o pessoal, né, pensar durante Dava esse para mês. começar o capítulo por essa questão, né, Sandra? Fazer o Então, que a gente possa pensar, né, sobre essa questão durante esse mês e, quem sabe, lá fazer algumas mudanças nos nossos planos de estudo. Uhum. Cada um de nós participa de vários grupos de estudo e, então, se E um aquela ou coisa, me outro... perdoa, Sandra, me perdoa. Aquela coisa que eu acabei de falar. Uma coisa não inviabiliza a outra. Sim, sim, Não é uma questão de parar de estudar sistematicamente determinada coisa. É só incluir, né? sim. Inclui junto essa Incluir questão. um plano. Uhum, é Pronto. isso aí. Então, a questão é a seguinte, né? Para nós pensarmos. Por que expressiva parcela dos trabalhadores espíritas está gerando tanta luz para os outros e não a consegue reter em si mesmos? Então, fica essa questão. O que a gente está fazendo, né? Em relação a isso, lá nas nossas agremiações, nos nossos grupos, a gente está pensando, né, no nosso colega ali de grupo, no tarefeiro, enfim, como um ser humano que também pensa, que também age, que também sente, principalmente, e que precisa estar bem para continuar o trabalho, né, tranquilo lá o trabalho em favor do próximo. Sabe o que me ocorreu agora, Sandra, para ilustrar isso? E seria muita arrogância da nossa parte excluirmos os espíritas desse contexto mundial. Aí seria cometer o mesmo erro que, sem apontar o dedo e já apontando, de certa forma, alguns grupamentos religiosos no planeta cometem. Um equívoco, um pequeno equívoco, de julgarem-se os únicos representantes de Deus, aqueles que interpretam melhor as coisas divinas, e em alguns casos a alucinação chega
a ponto de se acharem os únicos que serão salvos. Mas isso é raridade, né? A gente é uma coisa assim, acho que é 0,0000001% da população mundial. Mas assim, me ocorreu agora, e olha só, dados estatísticos são um suicídio a cada 30 minutos no Brasil e um suicídio a cada 40 segundos no planeta. Ou seja, alguma coisa está errada na forma como as coisas, a sociedade está organizada. Uhum. E nós, espíritas, não estamos, como eu disse, imunes a isso. Nós não temos no nosso DNA, ou seja, tipo assim, eu me tornei espírita, eu assumi o rótulo da espírita, aí o meu DNA se modifica automaticamente e eu me torno imune a qualquer tipo de depressão, de mal-estar, de decepção, de fracasso, de queda, etc, etc, etc. E ao suicídio também, né? Então, Sim. imagina um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Em relação a isso, essa semana eu ouvi o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira também assim um discurso bem enfático, bem emocionante, assim, que eu achei bem produtivo, ele falando sobre os paradigmas da psicologia e da psiquiatria. E Isso. tem que investigar esses paradigmas, porque não é possível, né, que essas estatísticas estejam nesse patamar e aumentando, né? E aumentando. Então, que a gente tem que repensar os paradigmas da psiquiatria e da psicologia. E eu, diante de tudo isso, diria os nossos também. Paradigma espírita. O que nós, espíritas, estamos fazendo em relação a isso? E tem tudo a ver com este capítulo, né, Sandra? Sim, porque esse capítulo esse capítulo todo é um acolhimento amoroso, generoso, é um abraço caloroso e fraterno a todo trabalhador espírita. Ou seja, esse capítulo todo daria para resumir nisso, né? Ou seja, vamos acolher o trabalhador espírita e dar forças ao trabalhador espírita para que ele tenha, para que ele possa produzir mais e melhor e ser mais feliz, genuinamente, verdadeiramente mais feliz, porque tem muito trabalhador e trabalhadora espírita por aí escondendo e disfarçando as suas dores e ajudando os outros. Exatamente. Adro, então, assim, já estamos no nosso final. Gostaríamos, então, de encerrar o nosso estudo deste sábado chuvoso, parabenizando as mamães, né? Que hoje, amanhã é o dia delas. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem para minha mãe, né? Que com ela eu aprendi o que é o amor e também aprendi qual é a força dele, né? Então, agradecer muito e sinceramente a minha mãe por tudo que ela me fez e o que eu me tornei tem muita contribuição dela. Infelizmente não está aqui nesse plano, mas deve estar me ouvindo. A minha também está desencarnada, um abraço para ela, que ela deve estar ouvindo a gente. E homenagear todas as mamães, né, que são poderosas, né? Tem muita força, muita coragem, resiliência. Esses filhos maravilhosos, né, que a gente vê por aí, são tudo fruto da educação, da perseverança delas, né? Coisa boa. Então, um grande abraço a todos. Encerramos o nosso estudo dessa tarde
e estaremos aqui no próximo mês de junho, encerrando, então, talvez, né, o último capítulo do nosso livro, Merece Ser Feliz. Talvez, né, Sandra, vamos deixar aí... talvez a gente tenha que talvez a gente dividir faça dois. em duas partes, que nem aqueles filmes, assim, parte 1, parte 2. Seriado. Então tá, obrigada, Adri, um grande abraço. Obrigado a Agradecemos também você, Sandra. a Um equipe que abração. esteve aqui conosco. Muito obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos.